guys, good afternoon. Oi, pessoal, e aí, boa tarde? Como é que vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Bom, a aula de hoje, a aula de número 9, a gente vai fazer um pouquinho diferente do que a gente costuma fazer durante essas semanas. Como vocês sabem, tá um pouquinho difícil a gente conseguir se encontrar, mas aí a gente vai se organizar. Em algum momento, a gente vai precisar fazer uma videoconferência. Então, a gente pode fazer uma videochamada, ou a gente pode fazer apenas uma chamada em grupo, em alguns dos aplicativos que me sugeriram. Então, a aula de hoje, eu estou gravando esse vídeo e vou explicar os slides que eu preparei para vocês sobre a aula de hoje. Ontem eu estava pensando o que eu poderia trazer para vocês hoje, e aí eu pensei em dar uma nova aula de vocabulário e dicionário. A outra aula que a gente teve de vocabulário e dicionário foi das frutas e das cores. Essas aulas são que eu trago palavras novas para vocês. E aí, a aula de hoje vai ser sobre os dias da semana e os meses do ano. Vamos lá para o primeiro slide. Essa imagem aí que vocês estão vendo desde o início. English, aula 9 ou class 9. Lembram, né? Os números. Vamos lá. Today is Wednesday, 6th, 2020. Hoje é quarta-feira, dia 6 de 2020. Lembrando que eu costumo falar isso algumas vezes nas aulas da gente, sobre as datas. A gente vai ter uma aula específica sobre isso, a partir de agora que a gente está vendo, que a gente vai ver, né, no caso, os meses, né? A gente já viu os números ordinais, que tá aí na telinha de vocês, número 6 com TH, lembrem-se que os números ordinais é adicionado a letrinha TH no final dos números. Isso significa que é um número ordinal. E esses números ordinais são usados para as nossas datas. E hoje a gente vai aprender os meses do ano e vamos aprender também os dias da semana, que é importante para vocês saberem que os meses e os dias da semana vêm na frente da data. Então, nesse caso, está escrito aí, quarta-feira, dia 6 de 2020. Mas aí também eu vou ensinar a forma de vocês colocarem com o mês, tá bom? E o mês, escrito em inglês, é sempre na frente do dia. Então, é mês, dia e ano. Da mesma forma que está aí escrito para vocês, dia da semana, dia, e deveria ter também um mês e um ano. Mas aí, na próxima eu corrijo essa parte, tá certo? Faltou colocar o mês aí. Mas vamos lá. Eu preciso que vocês repitam, mesmo que seja um vídeo, repitam comigo, dias da semana, tá certo? Days of the week. Days of the week. Days of the week. Dias da semana, certo? Vamos lá. Months of the year. Months of the year. Months of the year. Meses do ano. Vamos lá para a aula de hoje. Dias da semana. Essa primeira página aqui tá toda em inglês, mas não se preocupem, ela tá duplicada com as mesmas imagens aí, tipo, os mesmos quadrados, círculos, tá tudo nessa mesma posição, só que em português, tá traduzido pra vocês, tá bom? Mas eu vou ler aqui pra vocês em inglês, e vocês acompanhem, e na próxima a gente já traduz, e vocês podem ver perfeitamente a tradução de cada uma dessas palavras, porque eu coloquei elas bem arrumadinhas nas sentenças, nas frases, pra vocês, tá certo? Vamos lá. Days of the week, dias da semana. There are 7 days of the week. There are 7 days of the week. Aqui está escrito na primeira frase. Existem 7 dias da semana. Vírgula. But they can be divided into 2 categories. But they can be divided into 2 categories. Eles podem ser divididos em 2 categorias. Weekdays and weekend. Weekdays and weekend. Por favor, repitam comigo agora, aí onde vocês estiverem. Weekdays,
weekdays, weekend, weekend, certo? Weekdays, vocês já perceberam que no título da aula de hoje, Days of the Week, a palavrinha week ali significa semana e days significa dia. A gente juntando essas duas palavrinhas, weekdays, a gente tem dias de semana também. Só que esses dias das semanas, escrito dessa forma, weekdays, significa os dias úteis, que são os dias que a gente... São chamados dias úteis porque a gente tira os 2 últimos dias para descansar. Então, esses dias úteis são os dias que a gente vai para a escola, o dia que os nossos pais e parentes que a gente conhece vão trabalhar. Então, esses weekdays são chamados dias úteis porque todo o comércio está aberto, porque todas as coisas que são para se resolver, por exemplo, estão funcionando. Você pode, nesses dias úteis, ir para a escola e deve ir. Quando tudo se normalizar, assim esperamos, né? Que tudo volte ao normal. Nos dias úteis, a gente vai poder voltar a trabalhar normalmente. Os pais de vocês, se por exemplo precisarem ir a uma agência da Caixa ou ao banco, são nesses dias úteis que eles podem fazer esses serviços, tá bem? E o weekend? Tá vendo a palavrinha depois de week? Week é semana. Mas tá vendo end? O que significa end? Eu pergunto a vocês. E acredito que alguns de vocês vão me responder que significa fim, final. Lembra no final do filme que a gente está assistindo e aparece assim, the end, o fim. Isso mesmo, galera. Esse weekend significa fim. Então, seria final de semana, que são os 2 dias preferidos da gente, não é? Porque são os dias que a gente pode descansar, que a gente pode curtir tempo com a nossa família, que a gente pode relaxar, pode se cuidar melhor. Isso eu me refiro a cuidados de descanso mesmo, de dormir bem, dormir um pouquinho mais, porque aí durante os dias úteis a gente acorda um pouquinho mais cedo. Mas durante os dias que a gente tem pra descansar, que são sábado e domingo, a gente pode acordar um pouquinho mais tarde, a gente pode fazer uma hidratação legal no cabelo, a gente pode cuidar da pele, a gente pode separar um tempo para desenhar, para assistir, para jogar com um colega ou jogar com um irmão, uma irmã, brincar, nas mais diversas coisas, né? E aí, uma pausa nessa aula pra gente abrir um parêntese aqui. A gente parece que tá tendo dias da semana, os finais de semana, continuadamente, né? Desde que a gente entrou em quarentena. E aí, é importante que vocês aproveitem um tempo de vocês da melhor forma possível. Porque em breve, muito em breve, assim, nós cremos, né? Nós acreditamos que esse tempo vai passar e vai tudo se normalizar, vai voltar ao normal. A gente vai voltar para a escola, a gente vai voltar para os nossos trabalhos. E é importante que vocês tenham se cuidado bem durante esses dias, tá bom? Aproveitem bastante tempo com a família de vocês. Vocês não podem visitar os colegas de vocês, nem podem receber visita, mas façam uma chamada, conversem com eles, brinquem, joguem online, estudem bastante, assistam vídeos que divirtam vocês, mas também assistam vídeos que revisem o assunto que vocês têm estudado. Acredito que vocês não tenham estudado apenas inglês, com certeza. Tem também as aulas normais que a gente tem, né? De português, matemática, ciência, geografia e por aí vai. Estudem bastante, tá bom? Porque aí quando vocês voltarem, vocês já voltam com tudo pra normalizar, tá bom? Tá certo, vamos voltar aqui pra aula de hoje. Vamos pra direita nesse círculo maiorzinho aí, um azul mais claro. Tá escrito assim: There are 5 weekdays. There are 5 weekdays. There are 5 weekdays. Repitam, tá bom? Tô falando várias vezes assim as frases. Pelo menos 2 vezes eu estou repetindo as frases. Vocês estão percebendo aí, né? Que é pra vocês repetirem comigo e ter a chance de repetirem comigo. Repitam vocês agora. Muito bem, eu espero que todos vocês tenham repetido, hein? There are 5 weekdays. Existem, ou há, esse there aí é uma palavrinha que pode significar a palavra existir ou o verbo haver, tá bom?
Tá dizendo que isso existe. 5 weekdays, ou seja, 5 dias da semana. Vamos lá. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Agora eu falo e vocês repetem, tá bom? Repitam mesmo, tá bom? Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Muito bem. Very good, guys. Espero que vocês tenham repetido. Vamos lá. Monday. Tá escrito aqui. Ah, nossa, desculpa, pessoal. Eu escrevi aqui, mas não tá na ordem. Nessa imagem aqui colorida, eu acabei de perceber que a gente precisa lembrar que o primeiro dia da semana é o domingo, não a segunda, tá bom? Mas ele tá organizado assim que é pra facilitar vocês compreenderem as palavras, tá bom? Mas eu estou me referindo aqui nessas palavras coloridas. O Sunday deveria estar primeiro que o Monday, tá bom? Pra gente começar de domingo. Mas tudo bem, lembrem disso, tá bom? Domingo, primeiro dia da semana. Segunda, segundo. É justamente por isso que ele se chama dessa forma, né? Segunda, terça, quarta. Enfim. Aqui, vamos voltar para os 5 dias da semana. Segunda, terça, quarta, quinta e sexta. Eles estão em ordem. Então, Monday é segunda-feira. Monday. Lembre-se que esse som do O, ele é mais aberto. Então, é Monday. Não é Monday, tá certo? Repitam. Monday. É quase um Monday em português. Desculpa, pessoal. Tuesday. Percebam que esse to tem o mesmo som do to, que é o número 2. Então, é Tuesday. Repitam cada letrinha bem certa assim, que a gente possa ouvir as letrinhas. Tuesday. Não pode esquecer nem o S, tá bom? Agora aqui em Wednesday, esse D aí é um D mudo. E é o dia da semana que a gente se encontra aqui. Então, vocês já devem ter visto essa palavra várias vezes. Toda a aula da gente está escrita. Vamos lá. Não pronunciem o D e seria Wednesday. Thursday. Agora o TH aí, ele é bem pronunciado, é mais forte. Thursday. Esse R tem um papel muito importante, ele é bem forte nessa palavra, tá bom? Vamos lá. Friday. Friday. Vocês já viram em alguns anúncios aquela Black Friday, que é a sexta-feira onde o comércio e todas as lojas começam a diminuir os preços e fazer várias promoções? Esse é um feriado, não um feriado, desculpa, é algo que acontece assim nos Estados Unidos desde muitos anos e recentemente chegou aqui ao país da gente. Não tão recentemente, já há alguns anos acontece este dia que tá tudo mais barato e a gente precisa aproveitar as promoções, né? Então, vocês vão ver sempre essa palavrinha por aqui. Black Friday. Então, é tipo uma sexta-feira negra, onde todos os preços estão mais baratos. E aí, vocês vão lembrar da aula de hoje e vão ver que não é Friday. Ninguém vai poder pronunciar Friday, porque vocês vão lembrar. Nossa, eu aprendi que esse som do I aí, ele é bem pronunciado com uma letrinha I, que é pronunciada sozinha no alfabeto, que é a letrinha I. Então, é Friday. Ok? Muito bem. Agora vamos para o segundo círculo aqui embaixo, que está escrito assim. There are 2 parts of the weekend. There are 2 parts of the weekend. Aqui tá traduzindo, tá escrito assim. São 2 partes do final de semana. Existem 2 partes no final de semana, que são o sábado e o domingo. Respectivamente, em inglês seria Saturday and Sunday. Saturday and Sunday.
É importante, muito importante, prestem atenção agora. É importante dizer que esse Saturday, ele é falado de duas formas. O T aí, ele tem um som mais parecido com a letra R no inglês. Lembrando que o inglês que a gente estuda é o inglês norte-americano. É o inglês dos Estados Unidos, do Canadá, daqui do norte da América, tá bom? Já falei isso pra vocês na primeira aula e pra quem pôde ir pra segunda aula. Então, esse T aí, ele vai ter um som mais enrolado de R. Então seria Saturday, Saturday, Saturday. Mas, se vocês ouvirem alguém falando Saturday, também não está errado. Porque essa é a forma britânica. É o inglês britânico. Que é o inglês lá da Inglaterra, do Reino Unido, do país de Gales e por aí vai. E o Sunday é bem parecido também com o Sunday, que a gente toma lá no McDonald's ou Burger King. Qual seja a preferência de vocês? Mas a diferença é que o Sunday, que é o sorvete que a gente toma, no final ele é escrito com A-E. E o Sunday, de dias das semanas, que significa domingo, é escrito com Y no final. Então é Sunday, ok? Vamos lá. Vejam aqui nas palavras coloridas. Repitam comigo mais uma vez, por favor. Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday, Sunday. Gente, eu já peço perdão, assim, por todo o ruído que tá saindo no vídeo, tenho certeza. Tô gravando aqui logo de manhã pra poder enviar pra vocês, mas tem bastante ruído mesmo assim. Vamos continuar aqui a aula da gente? Esse novo slide aqui, ele é a tradução do slide anterior. Então, eu não vou perder tempo com ele, tá bom? Eu coloquei ele aqui para que vocês, se vocês precisarem, vocês podem comparar os dois slides e ver a tradução exata de cada palavra, tá bom? Agora aqui, nesse novo slide, a gente tem uma imagem com as abreviações dos dias da semana. As palavrinhas que a gente resume, que a gente... Como é que eu posso dizer? É como se fosse uma abreviação, pessoal. É a palavra tirada do inteiro. A gente, por exemplo, terça-feira. No português isso também acontece. A gente, às vezes, vê aqui na data do nosso celular, não tá escrito T-E-R, então é uma partezinha do nome terça. E só de a gente olhar, a gente sabe que aquela ter significa terça. No inglês isso também acontece e facilita bastante pra gente. Aqui tá em ordem, tá bom? Tá do domingo para o sábado. E tá escrito assim: assim como em português, temos abreviações dos dias da semana. Temos também em inglês. Sunday, Monday, Tuesday. Seria Sun, Mon, To. Wednesday, Thursday, Friday. Wed, Thur, Fry. E o sábado, Sat, de Saturday. Próximo slide. Temos aqui o nosso exercício, nossa atividade. Exercise. Repitam, por favor. Exercise. Aqui nessa parte azul eu coloquei como a explicação da atividade de vocês. Vocês já sabem, mas aqui só para lembrar, tá bem? Que é para vocês fazerem no caderno de vocês, o cabeçalho, e transcrever essas tabelas. Já que vocês não estão tendo como imprimir todas essas atividades, porque no caso, se estivéssemos tendo aula presencial, eu estaria levando para vocês. Mas aí vocês vão precisar copiar essas tabelas, tá bom? Aí vocês podem colocar, não importa a ordem, primeiro ou segundo aí dessas tabelas, vocês que decidem. Mas aí, lembrando uma coisinha. Eu quero que vocês
façam essa atividade sem consultar os slides anteriores. Ou seja, quando vocês estiverem fazendo atividade, não é com consulta, tá bom? Se vocês ainda não se sentirem prontos para fazer a atividade, vocês voltam, revisam os slides. Se quiserem, podem ouvir a aula novamente e vocês repetem para si mesmo a ordem dos dias da semana, desde o domingo, lembrando que os dias se iniciam pelo domingo, tá bom? E aí, quando vocês se sentirem prontos, que já souberem diferenciar segunda da terça, souberem diferenciar a terça da quinta, porque vocês perceberam que o Tuesday e o Thursday é um pouquinho parecido, mas a pronúncia e a escrita também é muito diferente. Então, vocês precisam memorizar essas palavras, tá bom? Aí, quando vocês fizerem essa atividade, vocês vão voltar para os slides anteriores com a sua atividade no caderno e vai corrigir de acordo com as tabelinhas. Se vocês errarem alguma coisa, não se preocupem, apaguem, corrijam e aí vocês podem mandar para mim, tá bom? Uma foto para confirmar que vocês realizaram a atividade, tá certo? A primeira atividade, o quadrinho abaixo está escrito assim: Days of the week, write in the correct order. Escreva os dias da semana na ordem correta. E aí a gente começa pelo Sunday. E qual é o próximo dia? Aí vocês vão fazer a atividade, tá bom? O próximo quadrinho tá escrito assim: Days of the week, yesterday and tomorrow. Mais 2 palavrinhas pra gente adicionar na aula de hoje, na nossa aula de vocabulário. A gente aprende a palavra yesterday, que significa ontem, and tomorrow, que significa amanhã. Repitam, por favor, comigo mais uma vez. Yesterday, yesterday. Tomorrow, tomorrow. Aí, essa tabelinha, essa atividade é mais ou menos assim. Tá escrito ali today, que significa hoje. Lembra lá no início da aula da gente, que tá escrito assim: Today is Wednesday. Hoje é quarta. Pronto, então hoje, sendo quarta-feira, o que é que veio ontem? Que seria terça-feira. Tuesday. E o que é que será amanhã? Qual é o dia? Depois da quarta, Wednesday. Vai ser a quinta-feira. Então é Thursday. E assim vocês vão fazer com as demais, tá certo? As palavrinhas estão ali embaixo, mas também estão ao lado, para vocês não errarem na escrita, tá bom? Lembrando que ao realizar as nossas atividades, façam as atividades e repitam consigo mesmo as palavras para que vocês memorizem enquanto escrevem, tá bom? Próximo slide, vamos agora para a aula de Months of the Year, meses do ano. Aqui, essa imagem colorida, ela tá assim: janeiro, fevereiro e março, tá primeiro, segundo, terceiro, tá por coluna. Tá azul, azul e outro azul. Aí depois vem verde, 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 tá certo? Entenderam? Tipo, janeiro, aí ao lado tá abril, então não é por ali, pra baixo. Janeiro, fevereiro e março. Vamos lá? Eu falo, vocês repetem aí com vocês, tá bom? Vocês repetem. Desculpe pelos erros. January, January. February, February. March, March. April, April. May, May. June, June. July, July. August, August. September, September. October, October. November, November. December, December. Estou falando aí 2 vezes porque
Na primeira, vocês já estão assimilando a palavra. Alguns pela primeira vez, outros provavelmente já ouviram também. É possível. E na segunda vez aí, eu espero estar repetindo com vocês, tá bom? Para que vocês repitam em voz alta também, tá bom? Eu vou falar mais uma vez e vocês acompanham aí pela coluna de janeiro a junho, tá bom? Que tá aí embaixo escrito. É importante falar sobre três meses do ano, 3 palavrinhas, que é o julho, agosto e setembro. Julho se escreve J-U-L-Y. J-U-L-Y. Se o Y eu escrevo e pronuncio Y, o Y, então a gente pronuncia July e não Julie, tá bom? Julie pode ser o nome de pessoa ou o nome de um animalzinho de estimação, mas July com certeza é um mês do ano, tá bom? Lembre-se disso na hora de pronunciar essa palavra. August e não Augusto, tá bom? Se fosse Augusto, seria o nome de alguém. Então, esse A e U aí tem um som de um pouco mais fechado. É quase como se fosse a letra O, tá bom? Então é August. August. Não é August. É August. A boca é quase fechada como um O, mas não pronunciando um O. Pronunciando A e U, tá bom? E a próxima palavra que eu disse, das 3 que era importante falar, é September. Esse P aí não é mudo. Ao contrário de algumas letras que a gente vê e algumas palavras que contêm P também e D são mudos, mas aí o P ele é sim pronunciado. September. Ok, pessoal? Então vamos lá. Vou falar mais uma vez com um espaço de tempo para que vocês repitam, tá bom? Voltando lá para janeiro. January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November, December. E esses foram os months of the year, meses do ano. Próximo são as abreviações, que assim como os dias da semana também tem. E como eu disse a vocês, são as 3 primeiras letrinhas da palavra, então não é nada muito diferente. Eu vou só falar aqui rapidinho, tá bom? Pra gente não deixar passar esse slide em branco. Jan, Feb, Mar, April, May, June, July, Aug, Sep, Oc, Nov, Tec. Ou This. Lembrando que eu nunca vi ninguém falar as abreviações de janeiro. Elas são usadas para escrever as datas ou não sei, se você quer marcar aquele dia e colocar só o início da palavra do dia da semana, por exemplo, terça, T-E-R, ter. O em inglês, no caso, T-U-E, Tuesday. Mas aí é importante saber, né? Não é assim, como eu quero dizer, não é muito útil para fala, porque eu não acredito que seja usado para fala, mas sim apenas para escrita, tá certo? Próximo slide é o exercício sobre os meses do ano. Desculpa, eu acho que eu misturei um pouquinho. É um exercício sobre os meses do ano. Months of the year. Tá escrito assim, unscramble the words. Unscramble é a palavra usada para desembaralhar, tá bom? Então aí vocês, no caso, vão ordenar as letras para descobrir qual é a palavra, qual é o mês do ano, tá bom? E nessa atividade aqui, ele não tem a letrinha inicial maiúscula, mas é importante que vocês saibam e lembrem-se que os meses do ano e os dias das semanas são sempre escritos
com a primeira letra maiúscula, tá certo? Sempre com a primeira letra maiúscula. É o mesmo que acontece com os nomes próprios, não é? Então, nesse caso aqui, como são quadradinhos, vocês vão escrever com letrinhas de forma, tá bom? Porque fica melhor a visualização. E também fica mais organizado. Pronto, pessoal. Essa foi a aula de hoje. E, mais uma vez, vocês realizem as atividades no seu caderno com organização, com capricho, da forma que vocês vêm fazendo. Eu quero dizer que eu tô bastante contente com o retorno de vocês. Quem não está mandando no grupo, mas tem mandado no privado as atividades de seus filhos, muito obrigada. A participação dos pais também nas aulas que a gente tem realizado. E a dedicação de cada pai e cada filho juntos, tem feito as atividades. Muito obrigada a vocês, tá bom? Tenham uma ótima quarta-feira e um resto de tarde maravilhoso, tá bom? Have a good afternoon. Tenham uma ótima tarde. E foi isso. Essa foi a aula de hoje. Muito obrigada por ter assistido. Thanks for watching. Bye!